Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É muito bom e sempre aconselho que o senhor e a senhora acompanhem. Tudo que for falar de Deus, irmão, abra a Bíblia e vê se está lá, tá bom? Atos capítulo 16, o versículo inicial, versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Fala conosco, Senhor. Traga sobre nós o teu querer. Não permita que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para a gente nessa tarde. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Amém. E eu digo graças a Deus. O senhor já ouviu falar que um adorador por excelência, ele vence batalhas, ele conquista os seus sonhos? Pois é, hoje eu quero falar, ou melhor, eu quero colocar o título: Aprendendo a Adorar. Aprendendo a Adorar. Eu olho para dentro desse texto, o texto que nós acabamos de ler. Ele vai nos falar aqui sobre o apóstolo Paulo, quando ele vai ter uma visão, em que se apresenta a ele um homem ali da Macedônia, e ele vai rogar dizendo: eu preciso de ajuda, ajuda-nos. Então foram eles, Paulo e Silas, para a Macedônia. Diz que atracaram no porto da cidade de Filipe, e ali, irmão, e ali, irmã, eles vão começar uma grande obra evangelística. A Bíblia vai falar que ali uma certa mulher chamada Lídia se converte, é batizada com o Espírito Santo, e Lídia vai convidar Paulo e Silas para ficar em sua casa. Sabe por quê? Porque ela entendia que através da vida daqueles homens, Deus iria fazer um grande mover, um grande milagre naquela cidade. E ali, naquele lugar, diz a Bíblia que na beira do rio, Paulo e Silas instruíram um lugar da oração. Paulo e Silas, eles instituíram um lugar para a oração, onde o povo ali se congregava, o povo se reunia, e eles oravam ali pelos enfermos, pregavam o evangelho, e todos ali ficavam sabendo que onde era pregado aquele evangelho, havia manifestação de Deus. Aonde o evangelho de Deus é pregado, querido, existe a manifestação do poder de Deus, e a manifestação de Deus, ela se torna o quê? Notória. A Bíblia diz que a multidão começa a se agregar na beira do rio. Então ali vai se tornar um ponto de pregação. Paulo começa a pregar com toda a autoridade, com toda a ousadia, e a Bíblia vai dizer que pessoas começam a se render a Deus. Mas existia, amados, um reino estabelecido que não estava nada contente com a missão evangelística de Paulo, e esse reino não estava nada feliz, e tinha um único propósito: acabar, paralisar a obra missionária que Paulo estava fazendo naquele lugar. A Bíblia diz que Satanás, ele vai se levantar. Eu vou dizer de novo, a Bíblia diz que Satanás se levanta e monta uma estratégia para silenciar Paulo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Será que uma situação, uma circunstância te calou? Será que uma situação, uma dificuldade
Por que não falar uma perseguição te silenciou? E Deus está à procura de pessoas que combatem o bom combate com ousadia e com autoridade, que não venham se deter no caminho dos pecadores, não, pelo contrário, venham pregar contra o pecado e salvar os pecadores. Nós olhamos aqui no texto, amado, e eu começo a observar que vai se levantar uma mulher, e essa mulher, ela está possessa. Eu vou falar de novo. Essa mulher, ela está possessa de espíritos malignos de adivinhação, e ela começa a incomodar. Paulo fica indignado, e a Bíblia vai dizer que ele repreende aquele espírito maldito, proibindo então de Satanás se manifestar. Agora começa aqui uma grande luta na vida do apóstolo Paulo, porque aquela mulher perturbada, ela deixava de dar lucro aos seus senhores após a sua libertação. Então, os magistrados, vamos chamá-los assim, daquela cidade, usados por Satanás, agora eles vão se rebeliar contra Paulo, eles vão se rebeliar contra Silas, e os levam em praça pública, e os açoitam, e os acusam, os humilham e espancam, e agora eles vão expor a uma vergonha terrível. E agora parece que o plano de Satanás está dando certo. Dentro do parênteses que eu abri, que ainda não fechei, eu quero falar para o senhor e para a senhora uma coisa. Se o diabo se levanta, se levanta. Se o diabo ele vem para cima, vem para cima. O grande problema da gente é que a gente acha que a gente perdeu, que não vai dar certo. Eu estou dentro do parênteses que abri ainda. Nós precisamos acreditar mais que maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Perseguições, a senhora, o Senhor, nós vamos ter lutas, vamos sempre ter, enquanto nós estivermos passando por essa terra, nesta vida, nós vamos estar sempre cercados de lutas, de provas, de perseguições, de falsidade, mas a grande diferença é como que eu vou resolver essa situação. Eles pegam Paulo, eles pegam Silas, porque o Paulo expulsa um espírito adivinhador que estava numa mulher naquela cidade, que trazia muita renda, muito lucro para os seus magistrados. Então eles estão agora endemoniados, e eles vão pegar Paulo e Silas, vão levá-lo à praça pública, vão expor eles, vão açoitar eles. O diabo está furioso. Mas calma, a história não terminou aqui. Paulo agora está diante de toda essa situação de humilhação. O que Paulo estava fazendo, pastor? Pregando, curando, em nome do Senhor Jesus. Mas Paulo tem uma convicção em seu coração: ainda que estou preso, não deixo de adorar. Aqui eu começo a pregar para o Senhor e para a senhora. Nós vamos aprender nessa tarde como adorar. Paulo representa eu e você. Paulo aqui representa a nova aliança. Paulo representa o adorador incondicional. Paulo representa profeta humilhado, mas cheio da unção. Meu Deus do céu, profeta batido, mas não destruído. Paulo, ele nos representa. Eu olho para dentro desse texto, pega a revelação, mostra para Satanás que com muito ou com pouco, você é o mesmo. Mostra para Satanás que humilhado ou exaltado, você é o mesmo. Mostra para Satanás que por cima ou por baixo, o Senhor, a senhora são os mesmos. Os hebreus, eles só adoravam depois de um milagre.
Miriam tocou o tamborim depois de ter passado o Mar Vermelho. Lembra desta passagem? A Bíblia diz que depois que Faraó, os seus cavalianos, os seus cavalos, eles morrem, né? Na passagem do Mar Vermelho, está ali todos os soldados de Faraó indo atrás do povo escolhido por Deus. O mar se fecha. Diz que a Miriam, depois que passou, irmão, Miriam não era novinha não, Miriam já era uma senhora, uma anciã. Diz que ela pegou o pandeirinho, ó, e tocou. Pastor Vanderlei, que palavra é essa? Eu vou te falar agora. Deus está formando adoradores antes do mar se abrir. Arabaia, súbia. Porque Deus está procurando hoje, nesse lugar, nesse momento de live, Deus está à procura de adoradores que vivam por fé e não por vista. Deus está procurando adoradores que não precisam tocar, bastam acreditar. Deus está à procura de adoradores que não precisam apalpar, mas somente acreditar, que vivam por fé e não por vista. Deus está à procura de adoradores que não precisam o mar se abrir. Antes que o mar se abra, ele já pega o tamborim e começa a tocar, cantando o hino da vitória. A Bíblia está dizendo que perto da meia-noite. Por quê, pastor? Porque os judeus, irmão, a cultura, os judeus, eles tinham uma cultura, um horário estabelecido para adorar. Os judeus, eles tinham uma cultura, um horário, era sempre aquele horário para adorar. Eles vão quebrar o protocolo. Adorador não olha para a cultura, tempo ou horário. Eles quebram o protocolo. Paulo e Silas, eles adoraram em tempo e fora de tempo. Eu não sei como a senhora está hoje, nesta terça-feira, dia 30, se está triste ou se está alegre. Eu não sei se o senhor que me ouve, o senhor está feliz ou o senhor está magoado. Mas Deus me trouxe nessa live para dizer que o verdadeiro adorador, ele adora triste ou ele adora alegre, ele adora feliz ou ele adora magoado, porque para ele o que importa é adorar, não importa o que esteja acontecendo, ele é um adorador incondicional. Rabassúbia colderebia terga. O adorador, ele adora em situações boas, mas também em situações difíceis. Dentro de um cárcere interior, um adorador verdadeiro, ele adora, além de estar num cárcere interior, ele vai adorar com seus pés presos em um tronco, as suas mãos acorrentadas, num lugar que não há luz, não tem ar, num cárcere interior, no fundo de uma prisão, ainda com seu corpo sangrando, suas feridas abertas por causa das chicotadas. Por quê, pastor? Porque o coração de um adorador, ele é cheio de adoração a Deus. Talvez Paulo e Silas estavam assim, machucados. A Bíblia diz que sim. Talvez o senhor e a senhora que está me ouvindo está dizendo: pastor, hoje não foi um bom dia para mim. Mas mesmo assim adore, pelo amor de Deus. As coisas não estão dando certo para mim, pastor. Adore. O que será que Paulo e Silas cantavam? A Bíblia não diz. Eu confesso que eu procurei com alguns historiadores da Bíblia, não tem resposta. Suponhamos que Paulo olha para Silas e ele canta assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Aí Deus olha para aquela situação, meu amigo. Pelo amor de Deus,
E Deus olha para o coração deles. Agora eu vejo Deus, conjectura minha, eles louvando, presos numa escuridão, foram açoitados. E Deus olha para aquela situação e Deus diz: meus filhos estão me adorando, meus filhos estão me louvando. O que aconteceu aqui, Neto? O que aconteceu, Oswaldo? Eles atraíram os olhos de Deus, eles conseguiram chamar a atenção de Deus, eles conseguiram tocar no coração de Deus. E a Bíblia diz que veio que é um grande terremoto. Arabasúbia. Oh Deus, para Deus mandar um terremoto, Ele tem que ver um coração sincero, um coração adorador. Oh amada, não fica triste com o que eu vou falar não. Eu tenho percebido que nesses últimos dias Deus tem me usado muito para exortar, mas não fica triste não. E mesmo que você fique triste, eu vou falar do mesmo jeito. Para de buscar Deus pelo que Ele pode te dar, porque se Ele não te der, você murmura, você blasfema. Se Ele não te der, você vai questionar, você vai retroceder, você vai fechar a Bíblia, não vai ler mais, você não vai mais dobrar os seus joelhos, você não vai mais falar com Deus. Para com tudo isso, pelo amor de Deus. Cresce, Arabaia Súbia, cresce, gente, cresce. Ô pastor Vanderlei, eu estou vivendo num cárcere. Quer cárcere aberto? Você quer que o cárcere se abra? Quer cárcere aberto? Adore. Pastor Vanderlei, o vento está muito forte. Quer que o vento passe? Adore. Pastor Vanderlei, as correntes estão me prendendo. Quer que a corrente quebre? Adore. Quer um milagre, meu irmão? Adore. A adoração atraiu o terremoto para aquele lugar. Deus ouviu Paulo, Deus ouviu Silas, e Deus se manifestou a eles em forma de terremoto, e a prisão foi abaixo. As correntes se quebraram. Houve conversão nesse terremoto. Vai ter conversão na sua família. Pega e recebe em nome de Jesus. Deus te ouve nessa tarde. Sim, Deus ouviu a sua oração. Sabe aquela oração que nós fizemos logo no começo do programa? Deus ouviu. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, ele despertou e vendo aquilo, ele puxa a sua espada para se matar, porque ele sabia que era rigoroso a lei daquela época. Se um prisioneiro fugisse e o carcereiro não impedisse, ele seria morto. Então ele, sabendo da sua situação, quando ele olha aquela cena e ele não vê Paulo, não vê Silas, ele vai puxar a espada e vai se matar. O Paulo grita, fala: ei, carcereiro, não faça nada contra a sua vida, ainda estamos aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Paulo diz: estamos todos aqui, e o carcereiro naquele momento, ele recebeu Jesus. Ele se converteu, ele aceitou a Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para você. Feche os seus olhos, abra a sua mão. O terremoto está chegando na tua vida, e esse terremoto significa a manifestação de Deus na tua vida. Esse terremoto é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Pega o terremoto de Deus. Pega o terremoto de Deus. Recebe o livramento. Recebe o seu sonho realizado, a sua conquista. Nós estamos vivendo momentos, irmão, que eu vou na contramão. Portas vão se abrir. Dívidas serão pagas, doenças serão canceladas. Eu profetizo na sua vida
aliança de Deus com a terra e com você. Deus está restaurando a aliança que Ele tem com você. Aprenda a adorar a Deus. Paulo e Silas é o melhor exemplo na Bíblia de um adorador. Jó é o melhor exemplo na Bíblia. Ele reconstruiu o destruído sem blasfemar e sem murmurar. Em outras palavras, ele só adorou a Deus, ele foi grato a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, no momento de perseguição, falem que você não aceita mais esse Deus, que vocês não querem mais esse Deus. Não, ainda que me lance na fornalha do fogo ardente, eu não vou abandonar o meu Deus adorador. Daniel na cova dos leões, o que Daniel fez para ser lançado na cova dos leões? Estava apenas orando 3 vezes ao dia. Aí os futriqueiros de plantão, os fuxiqueiros, os fofoqueiros de plantão foram até o rei e falou: ó, tem alguém que não está te respeitando. Lançaram Daniel na cova dos leões. Um adorador bota leão para dormir, porque Deus, Ele entra na frente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a tarde inteira falando para vocês modelos de adoradores. Esther, mais conhecida na Bíblia como Rainha Esther. A Esther foi sábia. A Esther estava sendo perseguida. O tio de Esther estava sendo perseguido. Nós temos 3 personagens: Mardoqueu, Amã e Esther. A Esther sobre resolver aquela situação, porque é uma adoradora, irmão, uma adoradora, irmã, ela entra e sai de cabeça erguida. Eu vim aqui nessa live para dizer para o senhor e para a senhora, que quando o senhor adora em espírito e em verdade, Deus, Ele manda um terremoto de vitória para a sua vida. Observe na Bíblia, que o terremoto veio, mas a Bíblia não fala que as paredes se quebraram, que caiu tudo. Não, só diz que tremeu aquele lugar. Está na hora de Deus tremer a minha e a sua vida para nos abençoar. Amém, gente? Está na hora de Deus sacudir as estruturas da nossa vida, para a gente despertar de um sono profundo, porque um adorador, ele está sempre ali vigilante. Meu nome, Pastor Vanderlei Sapete. Não sou melhor do que o Senhor não é melhor do que eu não sou melhor do que a senhora, e a senhora não é melhor do que eu. Agora existe um no nosso meio, pega essa. Esse tem o poder de quebrar correntes, quebrar cadeados, tirar algemas, abrir cárcere, mandar terremoto e fazer o nome dele ser glorificado. Ei, eu vou profetizar que veio forte aqui. Ah, Deus, obrigado. Abra sua mão onde você estiver. Só feche os seus olhos. Eu profetizo o que Deus manda eu profetizar. Por esses dias, Rabaia Surri Mikandalabia Súbia, você vai provar do poder de Deus. E aquilo que estava encoberto de bênção para a tua vida, virá do oculto à existência. E terás um testemunho para dar, como um adorador, para que o nome do adorado seja glorificado. Pega, diga graças a Deus, diga que assim seja.